Boa noite, bom dia, boa tarde, fagulhas divinas. Quanto tempo eu não apareço por aqui, ainda mais numa live, faz tempo, hein? Tô aqui, tô já daquele jeito que eu fico nas lives, super animada. E hoje tô bem, assim, curiosa, bem com a energia, assim, vibrando ao meu redor para saber, né, para conversar com o professor André, que vai chegar aqui já já, para a gente falar sobre hipnose, né? Um tema bem legal, bem amplo, bem misterioso, né? Para quem não conhece muito. E então é isso. Então a live vai ficar salva, tá? Se o Instagram assim permitir. Professor André já chegou aqui. Se quiser, já manda convite que eu já te adiciono aqui na live para a gente começar a conversar. Durante a live, vocês podem mandar perguntas. Depois também, se caso alguém assistir a live gravada, depois pode deixar perguntas nos comentários ou em off pra gente. Daí a gente vai, né, respondendo conforme a possibilidade de cada um, né? Então é isso. Tenho algumas dúvidas aqui já, algumas curiosidades. Vou receber o professor André, guardando ele mandar aí, ele solicitar para participar. Não sei se eu consigo te chamar. Deixa eu ver. Acho que não. Mandar a live pro pessoal também. Para mais pessoas entrarem, fazerem perguntas. Vamos lá. É um tema muito legal que agrega bastante também. Olha lá. Aí, o André tá chegando. Vamos ver. Olá, boa noite para quem tá chegando. Olá, sejam muito bem-vindos. Faz tempo que eu não faço live, né? Até o pessoal perceber aí a live e entrar, né? Não sei como é que vai estar hoje, mas em todo caso vai ficar gravada. Olha, eu já te aceitei 2 vezes aqui, viu, professor? Não apareceu ainda aqui, não. Tá querendo te deixar participar dessa live. E agora acho que deu certo. Olá, Deu certo, tudo bem? tudo e você? Também, eu estava mandando o vídeo na live para o pessoal, e aí você aceitou. Eu tinha mandado um pedido para você, e aí a gente se desencontrou, mas tudo bem. Tudo bem, acontece. Como é que você tá? Tudo certo? Eu tô bem, e você? Como você? Tô bem também, super curiosa aqui, né? Demorou para a gente conseguir fazer a live, a gente já tinha Verdade. marcado, teve que adiar, eu tive um imprevisto, mas aquele assunto está na cabeça, né? A curiosidade de saber mais sobre, de experimentar, porque eu nunca, né, nunca, eu acho, né, que eu nunca passei Um por processo desse. uma sessão assim, então Aham, eu tenho essa curiosidade também, né? Como paciente, vamos dizer, aham. e acho que vai ser bem legal. Tem bastante coisa para perguntar, né? Opa, deu uma travada. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô aqui Vamos para ver. isso. Opa, travou. Voltou? Voltou, Ah, então voltou. tá bom. Você quer falar um pouquinho sobre você, se apresentar Claro, brevemente, falar o que você faz? claro. Eu Fica à vontade. sou o André, né? Eu sou um professor. Eu tenho esse perfil aqui no Instagram, chamado Além da Linguagem. Ele é um perfil dedicado a trazer informações sobre saúde mental para estudantes e interessados em geral, né, para falar sobre isso. Eu sou professor de português e de inglês. Eu sou psicopedagogo também, né? Me especializei nisso depois. Fiz também especialização em neurociência e fiz diversas formações, sabe? Fada, eu fiz formações em hipnose diversas, né? É um assunto que me interessa há muitos anos já. Eu estudo Uhum. esse fenômeno, né, que é a hipnose e a ciência por trás dela desde os anos 2010, desde quando eu estava na minha primeira especialização lá em 2010, 2011, né, em que eu estava focado em estudar metáforas. Olha que interessante, né? Uma coisa Olha. levou a outra. E aí acabou que eu entrei nesse mundo como estudante primeiro, depois como praticante amador, depois eu fui procurando formações profissionalizantes mesmo, né? Uhum. E fui achando a linha com qual eu me identifico mais. Seria mais Uhum. conversacional, mais
humanizada, digamos assim, menos clássica. E aí, quando eu terminei essa formação em psicopedagogia, nessa pós-graduação, eu entendi que dava para eu juntar as questões terapêuticas da hipnose, a hipnose clínica, com a aprendizagem. E aí, sabe quando Muito tudo legal. faz sentido? Parece que as Sim. coisas se encaixam, né? E hoje eu faço isso, eu atendo com hipnose, não só com hipnose, né? Com psicopedagogia em geral, e tem o podcast, né? Do Além da Linguagem, que está aí bastante movimentado nesse ano. Legal, legal. Mas é muito bom, né, quando a gente consegue linkar. Então, uma coisa que você já fazia, né, já vinha fazendo no material, vamos dizer, juntou com aquele propósito, que é uma curiosidade que você sempre Exato. tinha, né, que eu entendo aqui como um propósito, né, que é uma coisa mais profunda, mais de essência, né, e aí juntar, então, é fantástico. E muito legal que você falou, porque eu também sou professora de inglês, não sei se você sabe, acabei de me formar em pedagogia. Uau, olha só, hein? Temos Mas eu tô assuntos. tentando ainda, sabe? Eu tô nessa fase de ver se eu consigo linkar, porque o que eu faço é um pouquinho diferente, né? Sim. Mas eu gosto muito dessa área também. Uhum. E, então eu tô ainda nessas descobertas. Quem sabe uma hipnose aí não me ajuda a me entender melhor, Quem sabe? né? Clarear essa névoa aí pelo seu propósito. Então, muito Porque, legal. não, é muito normal acontecer, da gente ficar em dúvida, é muito normal também a gente, durante terapia, né, a hipnose principalmente ajuda nisso, não como terapia, mas como técnica, né? Acho que um dos mitos é esse, né? A gente já pode até trazer essa história, que a gente tem a ideia de que hipnose é terapia, né? E hipnose é ferramenta terapêutica. Ela é um elemento do conjunto que constrói uma terapia, uma relação terapêutica que tem. Então, a hipnose ela serve para ajudar você justamente a clarear um pouco as ideias, tirar da frente alguns julgamentos que o consciente traz, né? A sua atenção ali momentânea traz, e aí você consegue enxergar um pouco melhor algumas coisas, ou perceber melhor algumas coisas, né? Então é isso. E é muito legal, porque dá para você trabalhar, quem sabe, usando pedagogia com a questão das terapias, com a questão da energia que você trabalha, né? Com tudo que você faz. Deixa eu entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho aí dessa hipnose terapêutica, né? Claro. Tem algum termo certo? Hipnose terapêutica, hipnoterapia, ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Os dois termos mais comuns são hipnoterapia e hipnose clínica, né? Eu já usei os dois termos. Hipnose clínica? Clínica. Os cursos, eles trabalham com hipnose clínica. Então, eles levam para você o conceito de hipnose clínica. A hipnoterapia veio depois com uma junção de aspectos terapêuticos dentro dos processos da hipnose, entendeu? Então, com o tempo, e eu acompanhei esse desenvolvimento nos últimos anos, fazendo os cursos, né? Você vai vendo o pessoal trazendo para os processos de construção da hipnose, né? Mais questões terapêuticas. Né? Abordagens que são como a neurolinguística, mesmo constelações familiares, independente, eu estou falando assim, não digo coisas que eu faço, tá bom? Estou trazendo só opções que o pessoal Do que abrange, né? Então foram trazendo, eu, por exemplo, trabalho com terapia de partes, que trata de formas de você conversar com aspectos diferentes do seu eu mesmo, sabe? E ali você vai buscando respostas, talvez, né? Então, esses elementos, eles não faziam parte do processo de hipnose. A hipnose clínica, ela vinha lá dos anos 50, 60, do usar para anestesia, usar para acessar estados mais profundos de consciência, né? É para relaxar os pacientes, talvez, né? Exato. Nenhuma anestesia, mas eu já conheci uma dentista que ela usava hipnose para que os pacientes ficassem mais calmos e ela pudesse olhar a boca, né? Para quem tinha trauma, assim, com dentista, essas coisas, sabe? E isso é muito comum, tá? Porque quando você está estressado, ansioso, né, por conta de um procedimento de dentista, ou outros também, tá? Ir ao médico, certos exames de sangue, Invasivo, por né? exemplo. Algo invasivo. Exatamente. E você tem lá dentro da sua cabeça uma coleção de experiências ruins, mesmo que não sejam as suas próprias, tá, Fada? Isso pode acontecer também, né? Mas você tem isso lá dentro. E aí você puxa. E é irracional. Ele não é lógico. Não é um negócio que você elabora. Você sempre tiver agulha e você entra em pânico. E é normal
acontecer, tá? Não é Sim, saudável, mas é muito comum acontecer. E é sim. interessante isso, porque a gente tem a opção de ajudar com essa situação do extrair do dente com anestesia, por exemplo, ou do procedimento odontológico com anestesia. É esse rapaz, o site Tem Pipoca, é um amigo meu chamado Éder. Depois Oi, você Eder, boa descobre noite. para ele. Já mandou pergunta aqui, ó. Mandou pergunta. Deixa eu falar só uma Claro. coisinha. Quem quiser mandar pergunta, manda no balãozinho aqui embaixo, que senão a gente perde a pergunta. Se tiver muito comentário, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Deixa lá que a gente não perde, daí fica salvo. Mais fácil de ver. Maravilha. Boa dica, porque eu não estou acostumado a fazer lives pelo Instagram, então eu não tenho muita noção disso. E só para concluir, você tem a Hum, opção de fazer anestesia mesmo, usando o uhum, processo da hipnose, mas isso requer uma prática mais intensa com aquela pessoa, né? Com aquele a relação terapêutica mais profunda e uma receptividade muito maior da pessoa, tá? E uhum, existe essa sim, questão da emoção dentro, né? Do gatilho emocional ali dentro do consultório. Também é mais fácil, entre aspas, tá? De você lidar, né? Do que a anestesia em si. sim, sim, sim. É interessante, então. Bom, vamos ver a pergunta dele. Eu dei uma viajada, agora eu vou me centrar, que deu uma viajada, porque aconteceu uma coisa muito interessante comigo Uhum. e com meu filho, então eu acho que a hipnose teria ajudado a gente sim, muito, porque ele, com 2 aninhos, ele teve que fazer um procedimento também na boca, né? Uhum. Que foi aquele corte do freio da língua. E nossa, como eu sofri, porque eu tive que ficar em cima dele na cadeira, sabe? Ele, nossa, criança, né? Então aí eu fiquei pensando nisso com uma hipnose ali, uma coisa seria muito mais tranquilo. Foi bem traumático, assim, né? Sim. Então, E é engraçado porque, só para a gente não perder o gancho, tá? Esse fenômeno da hipnose acontecendo nesses momentos, assim, eles podem ser muito mais sutis. O processo pode ser uhum, muito mais sutil do que simplesmente você ir lá e fazer a condução, sabe, do estado, de trazer, de ficar lá falando tal, entrar no estado de transe mais profundo, do que você criar ali, por exemplo, eu já atendi usando música. Então, do tipo, a gente uhum, conversando, escolhe uma música, e aí a gente começa a falar daquela música. E aí a gente deixa essa informação flutuando ali na sua mente, ali na sua memória mais acessível. E quando você vai fazer a tirada de sangue, por exemplo, você ouve aquela música. E naturalmente uhum, você se recorda do que a gente conversou. uhum. Quando você percebe, já foi. Entendeu? Já foi, né? Já foi. Isso que eu ia perguntar, se ela é meio, se essa abordagem, por exemplo, alguém que chega no consultório assim, se é uma coisa, precisa ser uma coisa meio brusca ou acontece naturalmente com uma conversa, entendeu? Porque às Muito vezes a de cada pessoa ela pode se pessoa. fechar, né? Se for meio brusca, ela pode se fechar para isso, né? Sim. Eu trabalho muito com a parte de conversa e do guiar, sabe? Do conduzir o processo ali. Então, parece muito uma Uhum, meditação guiada, um relaxamento guiado. E aí, num certo ponto, acontece a virada para a hipnose, né? Eu já uhum, fiz presencialmente sessões assim que exigiram mais presença, digamos. Mas hoje, no online, é muito mais sutil. Então a gente não uhum, busca um transe profundo, mesmo que ele aconteça, uhum, tá? Mas a gente tá. não busca ele, a gente trabalha mais na superfície e com mais Uhum, quantidade de sessões, sabe? Então, tipo, a gente vai uhum, trabalhando em camadas. E a profundidade que acontece muito no presencial, ela é, eu acho, assim, essa é a minha opinião particular, é mais antigo, digamos assim. Não vou falar uhum, que é antiquado, porque ainda está em uso, mas eu acho muito antigo você ainda usar a mão para você dar um gatilho de uhum, relaxamento instantâneo, sabe? Não estou uhum, dizendo que não funciona, tá? Não é isso. uhum. Mas você acha que isso não tem a ver com a própria expansão do ser humano? Porque antigamente acho que a nossa consciência não era tão aberta quanto hoje, né? Pode ser isso, né? Que Mas era necessário esse toque, essa coisa mais pesada, porque a gente não estava tão preparado. Hoje, como a gente já tem uma outra visão, né? Mas a gente espera que ele esteja caminhando para uma visão mais iluminada e tal. Eu acho que fica mais elevada. fácil, né? Sim, Uhum. depende muito, Fada, da crença da pessoa no processo. Então, você Tá. pode chegar num primeiro momento muito reticente e exigir que um Uhum. processo mais clássico, que a gente chama, que seria usar mãos, usar peso de literal físico, usar fracionamentos que são mais movimentos do corpo,
do que uma conversa. Uhum. Mas isso é uma barreira que gradualmente vai se rompendo, sabe? E momentos como esse, essas conversas que a gente tem, por exemplo, agora, falando sobre isso de uma forma mais suave, dando exemplos, isso vai construindo também uma facilidade maior para você entender como é. Né? Que não é um negócio invasivo. Não existe um hackear. Por mais que as pessoas digam que você vai hackear o pensamento de alguém, a mente de alguém, você pode sugestionar, sim. Você pode usar a ferramenta da sugestão, sim. Mas dificilmente você assume o controle de qualquer coisa, sabe? Então, se a pessoa, Sim, é isso que não eu ia tiver perguntar. Se você... predisposto àquilo... Pode falar. Não, se você não tiver predisposto àquilo, você não vai fazer, entendeu? Se você não tiver a mente aberta para aquilo, você não vai permitir que aquilo aconteça, sabe? Então, é muito da comunicação, da gente gerar ali uma troca que permita a confiança suficiente para acontecer. Né? E o online, vínculo, ele facilita um vínculo. A gente chama isso de rapport. Seria esse contato terapêutico entre as pessoas, sabe? E é muito legal quando isso acontece fácil, entendeu? Sim. Tem gente que demora quando a 2 pessoa tá sessões. aberta. Então, Eu ia perguntar demora. para você, que me fizeram essa pergunta, na verdade. Se existe alguém que você nunca não conseguiu hipnotizar, se existe alguém que não deixa ser hipnotizado, talvez seja essa pessoa que está totalmente fechada para isso, não sei. Existem níveis diferentes de comportamento, digamos assim, tá? Tem pessoas que não acreditam, mas estão abertas a conhecer. Então elas vão ter as barreiras do consciente dela normais. Do tipo, questionando sugestões, questionando sensações, racionalizando demais as sensações que ela está sentindo naquela hora. Tem pessoas que vão chegar dizendo assim, não vou ser. E aí ela bota uma pedra na sua frente e você vai ter que decidir se vale a pena você transpor aquilo, tentar convencer ou não. Porque pensa assim, se você é procurado para fazer terapia, e a hipnose é uma ferramenta que você já disse que vai usar, e a pessoa diz que não quer, por que você vai continuar? Entendeu? Então, é do tipo, vamos apostar, eu te hipnotizo, você vai falar, não te hipnotizo. Eu falo, durma, você cai dura, é porque você já queria antes, entendeu? Sim. Você já queria isso. Tava só esperando eu falar. Agora, existe a pessoa... Crer, né? Exatamente. E tem muita gente que chega cética, achando que é uma experiência esotérica, que é uma experiência que vai mexer com crenças religiosas. E, na verdade, é um procedimento que pode ter esse aspecto. E tem várias vezes, né? Regressão, expansão da consciência, canalização, tudo isso acontece, mas depende de cada pessoa. Cada pessoa vai chegar com sua regra ali. E cabe a nós, desse lado, respeitar esse conjunto, né? Então, tem gente que é cética e que acha que você vai forçar uma regressão para uma vida passada que ela nem aceita que exista. Mas, se você partir do princípio lógico, regredir é você lembrar do café da manhã, sabe? Porque o tempo é isso, é possível, né? E aí a pessoa chega cheia de barreiras. Quando você começa a induzir o relaxamento, a pessoa se entrega de um jeito que ela não quer sair de lá depois, entendeu? Ela fica tão tranquila, tão confortável, e a terapia flui melhor do que com uma pessoa que chega falando assim, pode me pôr para dormir que eu quero, sabe? Então é muito único, é muito legal falar disso, assim, que é muito único, mas também pode parecer enigmático, né? Aí você vai falar assim, pô, mas será que eu consigo? É uma coisa muito misteriosa ainda, eu acho, né? Porque envolve tudo isso que você falou, os tempos antigos, né? Tudo que a gente vê em filme, essas coisas de entretenimento que o seu amigo falou aí, né? Foi muito usado para isso também, né? Muito divulgado como entretenimento. Então, acho que também tem essa crença aí das pessoas, né? De ver isso como uma coisa... Crianças. E tipo o meu trabalho também de leitura de cartas. Como é que é? Esqueci a palavra agora, mas tá enganando, né? Tem uma palavra, não vou lembrar. Charlatanismo. Isso. Charlatão. Charlatão, entendeu? E aí a hipnose, eu acho que também tem esse lado que a gente precisa trazer, né? Isso para as pessoas, justamente para desmistificar, né? E a gente poder aproveitar a parte boa disso, né? Porque tudo tem um lado ruim, né? Pegam e se distorcem. Claro. Mas a essência, a parte boa, o que foi feito sobre a luz, né? Para a gente poder se ajudar como ser humano, né? Então, muito interessante. Mas, assim, fica muito mistério. Até para mim, quando eu falei para você
Eu confesso aqui, quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, que medo, o cara vai ler minha mente, né? Vai ver todos os meus segredos lá, vai ver minhas sombras, né? Porque todo mundo tem, né? Que fala, nossa, a fada, a gaginha, ela é uma. Nossa, né? Não, gente, eu também tenho sombra, também fico nervosa, né? Fico brava. Você, Quem me conhece mais pessoalmente sabe. Aí eu falei, nossa, o cara vai ler minha mente. Então eu falei, não, peraí. vai trazer à tona aquela coisa que eu não quero, entendeu? Mas Mas é acho que interessante. rola bastante ainda uma desconfiança disso. Você enfrenta isso com Sim, os pacientes? sim, sim. Uhum, Sim. E eu trago sempre um caso, assim, um caso, né? De uma pessoa que eu tenho estudantes, né? E a mãe da menina trouxe ela e me chamou, a mãe me chamou. Falou, olha, eu uhum, queria que minha filha tentasse, porque ela sofre de ansiedade, e começou a contar o uhum, caso e tal. Marcamos, conversei com as duas, e ela começou a falar, mas você vai usar hipnose para minha filha? Eu falei, não sei, provavelmente sinto de recursos, mas uhum, depende, né? Mas inicialmente sim. Não, porque nós somos cristãos da igreja não sei o quê, e não sei se eu aceito que minha filha faça isso, regressão, que não sei o quê. Eu falei, olha, regredir no tempo é muito diferente de você fazer uma regressão de vidas passadas, porque você acredita nisso? Ela falou, não sei o que e tal. Eu falei, então não se preocupe com isso. Né? A gente usa o que você acredita. E se claro. você lembrar da roupa que você usou no seu aniversário, você não está regredindo no tempo? Tá. Se você estiver pensando no que você vai comer amanhã no seu almoço, não está progredindo no tempo? Tá. Uhum, Então, eu te hipnotizei para isso? Não. Então, você fez uma regressão e uma progressão de tempo aqui, usando sua mente, e não rolou nada de uhum, espiritualista, entendeu? Então, exatamente é o mito, né? E o que você estava falando das cartas, né, do tarô e tal, não tem a ver com eu acreditar e você acreditar, e a gente tem a ver com a sua percepção daquilo. E se isso te uhum, faz bem a pessoa que você está atendendo, que mal tem nisso? sim, claro, claro. Então, é Então, aquela coisa do recurso. O que está disponível? Entendeu? exatamente. Outro Exatamente, é dia eu uma. ganhei uma leitura, outro dia, eu fiz uma troca com uma moça, Hum, atendi ela com hipnose e ela me devolveu uma leitura de tarô. E ela me trouxe tanta coisa bacana, do tipo, coisas que a gente não conversou. A gente não chegou a ter uhum, um contato pessoal dessa forma. sim, Então, é aquela coisa de estar aberto a. sim, claro, claro. Então, é isso. E como acho que como o tarô, muita gente deve ter medo disso aí, de acessar coisas, porque às vezes falam pra mim, mas eu tenho medo de jogar carta, você vai ver lá umas coisas sobre mim, entendeu? Não. Eu falo para as pessoas, eu vou ver o que você tiver aberto a querer saber, né? Jamais a gente vai ver coisas que você não quer saber. Então acho que é mais ou menos por aí na hipnose, né? É, A pessoa ela tem um certo grau de poder se abrir nesse sentido para você também, né? sim. Na hora da terapia ali, ela não vai, se ela tem, por exemplo, um segredo que ela não contou para ninguém, ela não vai necessariamente falar isso para você numa sessão, né? Ela vai ter, ela vai conseguir E ela é limitar aquilo mesmo. confortável. Uhum, Exatamente. entendi. Uma coisa que é um dos mistérios da hipnose, que a gente pode tentar melhorar a leitura disso agora, é que Hum, quando você entra numa sessão e você se propõe a passar pela experiência e a deixar se levar, guiar pelo operador terapeuta. ali, pela pessoa que vai conduzir Uhum, você, você já pressupõe, isso está errado, né? De que a pessoa você vai baixar sua guarda e a pessoa vai entrar na sua cabeça, né? E na uhum, verdade, é sim. o contrário. A gente está aqui desse lado ajudando você a encontrar portas, não a Uhum, criar portas para você, entendeu? Então você vai uhum, encontrar. E se você olhar para aquilo, aquilo não fizer sentido para você, não vai acontecer nada, entende? A gente vê muita uhum, coisa que tem a ver com o que o meu amigo perguntou sobre entretenimento, né? Do uhum, tipo, existem duas formas de ver hipnose por entretenimento. A questão de como ela é o Drácula, que vai lá e olha para a pessoa e fascina ela. E existe a uhum, questão do cara comendo maçã, comendo cebola, achando que é maçã, né? São uhum, fenômenos uhum. possíveis? São. Os dois são Então, possíveis. Dentro do uhum, contexto, são possíveis. A fascinação, ela é uma parte da enorme gama de opções que a hipnose traz, né? uhum.
uhum. Isso é assunto para uma live só para isso. Porque isso aí já começa a entrar na multidimensionalidade do ser também, né? Em todas as nossas habilidades psíquicas que a gente nem tem consciência, talvez tanto assim, né? E Ou até até tem gente que tem, mas não acessa ainda, porque ainda precisa trabalhar mais para isso, desenvolveu mas que são, como é que é? São possibilidades do ser humano, né? O ser humano tem essas possibilidades de fazer isso, né? Como eu a acho cura, por exemplo, a autocura, né? é isso que você está falando, é exatamente isso. É a questão do recurso que você tem que estar lá inato, está lá. Uhum, Né? E uma uhum, das coisas que a gente trabalha muito é desenvolvimento de ferramentas para você se regular. Percebe? uhum. E, Isso é tipo, ótimo. eu não vou saber a sua experiência. Que nem você me falou do seu filho, do procedimento que ele fez. Eu não sei a dor que você sentiu, nem que ele sentiu. A sua Uhum, dor foi mais emocional e a dele foi mais física. Mas para uhum. vocês dois, o impacto foi importante. Foi. Então, eu não tenho como lidar com isso. Mas você tem. Uhum, Assim como você tem alegria. Por exemplo, quando ele nasceu, deve ter sido um dia muito alegre. Então, você tem, uhum, dentro do seu acervo ali, imenso da sua consciência, você tem lá a alegria e a dor. A nossa uhum, função aqui desse lado, como condutores da hipnose ali, da terapia, é te mostrar que você tem também, assim como você sofre, você também tem alegria. E aí você uhum. encontra um antídoto, se isso fizer sentido para você, sabe? Faz Um alquimia, contrapeso ali. né? Exatamente isso. Exatamente. E eu fiz, hoje eu fiz um atendimento e foi muito legal nesse sentido, que a gente literalmente fez uma alquimia, sabe? Juntou elementos de coisas diferentes, Uhum, construiu uma coisa nova, sabe? Pra pessoa. E é muito legal. Porque cada pessoa muito te legal. permite levar num ponto, sabe? Fada, é Sim. muito legal quando isso acontece. É porque, na Né? verdade, quando a gente está desestabilizado, a gente acaba perdendo esse controle, né? E uma das emoções, que a gente falou, a dor, por exemplo, ela toma conta, né? Aí você fica com Uhum. aquela auto-obsessão, às vezes, até da dor, né? Aí Tá. você perde o seu poder pessoal, né? E se deixa dominar por aquilo. Daí vem ansiedade, depressão, você Exatamente. mesmo não consegue sair, né? Encadeia Então, uma quando série de você outras coisas. e dor física, problemas físicos, né? Acaba vindo para a parte Você soma física, né? vida. Sim, sim. É, Acontece e mesmo. aí se a gente tiver esse gatilho para a gente conseguir fazer essa alquimia, a gente ter esse poder, é um poder, né? É um tipo É de um poder. poder, né? Sim. É um recurso E, que você que, desenvolve em você. né? E que não fui eu que Olha, é plantei uma em coisa assim. você. Foi você que descobriu em você mesma, entendeu? Eu só fui ali te ajudando, entendeu? Sim, sim. Então, é fantástico, porque isso realmente traz várias coisas boas pra gente, né? A gente entende várias coisas sobre nós, a gente acredita, né? Começa a acreditar em nós mesmos, porque tem muita gente que não acredita em si mesmo, acha que não tem realmente poder nenhum sobre a vida, né? Que é vítima das circunstâncias. Então, isso traz, uma responsabilidade também pra gente, Sim, né? sim. Mas traz muito, acho que acredito que é um presente mesmo, muito, muito valioso, né? Sim, a autodescoberta é excelente, né, Fada? É um negócio que você tem, que você nem sempre percebe. É um véu que você tira e tá ali. Uhum. Você consegue ver que tem uma coisa ali atrás que é lindo, mas você fica tão amarrado naquele sofrimento, naquela sensação para baixo que te puxa que você não enxerga. E quando você Sim. finalmente revela, né, você consegue ver ali, encontrar as coisas boas em você, nas pessoas, nas suas relações, enfim, em tudo. É como se você se libertasse mesmo. E a gente Sim. treina muito isso em sessão, sabia? Essa coisa Uhum. do contrapeso, do um positivismo, mas ele não é tóxico. Ele é um sentido de você Uhum. falar assim, tá, eu sofro, eu tive perdas, eu estou nessa situação, porém, eu tenho, assim como eu tenho a capacidade de sentir isso, eu também tenho de sentir aquilo. Né? E você vai Sim, e para que eu procurando senti isso, aquilo. né? Buscar um porquê, o que eu aprendi, o que isso me trouxe de Exatamente. benefício, né? Porque tudo tem um lado também, tem o sofrimento, mas tem um lado bom. A partir disso, a partir de alguma coisa que me falaram ou que eu fiz que me chateou, eu aprendi uma lição, eu evoluí nessa parte, eu Exato. entendi a pessoa de outro jeito, né? Sim. Eu saber E a ver gente, esse outro lado, né? exatamente, a gente não está acostumado a olhar essas perspectivas. Eu acho que uma palavra boa para Uhum, definir o que a gente faz com a hipnose clínica é a questão de uhum, perspectivas, de uhum, você explorar. Isso é uhum. um ótimo rótulo para dar para a hipnose, sabe? Uma forma legal Não de pensar. rotular já né, com uma coisa negativa ali, Exatamente. pá,
fulano me falou tal coisa, me ofendeu, aquilo, pronto. Não, E né? você abraçou Tentar ver, pera, aquilo. porque a gente sabe, né? Também eu tento sempre pensar nisso, porque é um desafio diário para mim também. Mas, tipo, quando alguma coisa me incomoda nas pessoas, eu falo, por que aquilo tá me incomodando? Tem alguma coisa a ver comigo. Só me incomoda porque tem a ver comigo. Aham. Então, o Você que é acertou em algum aspecto meu ponto. que eu não tô vendo, que aquilo está me incomodando ainda, né? Por que isso me incomodou? Mas é uma coisa que para as pessoas, né, começarem a fazer isso, Uhum. precisa ter, realmente, estar tá mais lúcido, né? Não é tão é mais fácil falar, Mais você não clareza. presta, não é? E a gente está muito acostumado a lidar da forma mais fácil com as coisas. E geralmente ela Uhum. é bruta, essa reação é bruta, ela é rústica, ela costuma ser de uma forma negativa, entendeu? Impulsiva Não estou também. dizendo impulsiva, exatamente isso. Você não gasta tempo pensando nela. Você simplesmente pensa assim: tem que me defender. E É, aí você se sim. defende como tiver. Se tiver pedra, o que tiver perto, você vai jogar de volta. Entendeu? Aí, se você parasse para pensar um milésimo de segundo antes de reagir daquela forma, talvez você pensasse que aquilo nem foi o que você entendeu. Você Uhum. trouxe aquela versão da situação e Exatamente. reagiu daquilo, né? Deixou a Então, mente dominar, né? Com todos os medos, com todas as foi coisas. isso mesmo. Foi uma coisa instintiva. E a gente tem uma programação, e eu não estou nem falando como uma coisa subjetiva, é muito claro isso. Uhum. Sobrevivência, né? A gente reage muitas vezes por sobrevivência, autopreservação, né? Então, se alguém Uhum. vem te Sim. agredir, você devolve da mesma forma. Ou você luta ou você foge. É simples. Uhum. E É. aí, você não analisa a possibilidade. Eu brinco muito que se você vê o fogo na sua frente e você vê a janela, você vai, por instinto, pula do 10º andar. Você quer estar no 10º andar. Você pensa assim: fogo, vida, janela. Puf, pulou. Caiu, É. morreu. E o fogo, às vezes, apaga sozinho. Você nem parou para ver o É. fogo, mas você reagiu. Num piscar de olhos, você perdeu. Entendeu? Então, quando a gente começa a Exatamente. criar barreirinhas, assim, sabe? Para retardar essa resposta pronta, assim, tão impensada, você dá um passo na sua qualidade de vida, sabe? Você Uhum. Sim, diminui o seu estresse, sim. sua ansiedade e a sua impulsividade mesmo. Porque ela tem um lado bom? Tem. De ser decisão, de ser tempo ganho, mas ela também tem o lado ruim, do tipo, eu Uhum. não pensei tanto, né? Tinha uma Sim, sim. solução melhor. Sim, tinha outro caminho, né? Então, vamos dizer assim, ó, a gente pode recomendar a hipnose terapêutica para pessoas que sofrem de ansiedade, que eu já percebi aqui pela conversa, depressão, né? Qualquer outra coisa assim emocional. Uhum. Mas vamos supor que quem esteja assistindo aqui fale, não, não tenho nada disso, eu só estou caminhando aqui no meu despertar, eu quero me conectar mais com minha essência e tal. Então, Uhum. ela também pode usar essa ferramenta como uma forma de ter mais lucidez, vamos dizer assim, Pode, né? pode. A hipnose aplicada nesse contexto, assim, né, Fada, ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Uhum, Então, muitas vezes, você está empacado em alguma coisa que você não consegue resolver na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida com a sua família, relações familiares, uhum, relações profissionais, estudos, coisas que dependem uhum. de você, talvez, olhar por um lado diferente da sua situação e parar para pensar com calma. E às vezes a gente está tão no turbilhão ali que a gente não para pensar com tanta calma. Uhum. A hipnose oferece esse momento de parar, dar uma pausa ali, você relaxa. Eu falo que você fecha o olho do corpo e abre o olho da mente. Uhum. Você faz uma troca de perspectiva. E aí você Uhum. consegue ter mais clareza. Ela ajuda você a ter mais descanso, a ter mais atenção, a ter mais foco, porque o treino da hipnose começa com um processo de foco, né? A gente Uhum. fala que é a dissociação. Você pega a sua lanterninha do foco que está expandida para tudo ao seu redor e traz para dentro de você. E ali você Uhum. melhora muito a qualidade da sua atenção. E aí você percebe que você pode usar essa mesma lanterninha para estudar, para ter uma Uhum. conversa com a sua mãe, com o seu pai, com os seus filhos, para ter um Uhum. almoço de qualidade, percebe? Então você tem isso, Uhum. você promove essas mudanças que às vezes são muito sutis,
mas a longo prazo elas fazem diferença danada na sua vida. Bem assim, estar no momento presente, né? Isso que você quer Sim, dizer. Esse sim. estado, a gente pode até falar assim, né? Estar presente, estar aterrado, que a gente usa muito aqui, eu uso muito na página, esse aterramento, né? É você Sim. estar ali realmente vivendo aquele momento sem Exato. estar preocupado com outras coisas, né? É isso mesmo. E aí, você, com base nessa conexão, nesse enraizamento seu ali, naquele seu momento, naquele seu propósito, você se permite ali, com aquela base firme, procurar dentro, com segurança, Uhum, entendeu? Com tranquilidade, sem se preocupar que estão te julgando ou estão te pressionando. Você está ali dentro de você, sabe, Fada? Você está ali uhum, olhando para você de um jeito que você não vai ter mais ninguém que possa fazer, sabe? uhum, E aí nisso você tem os insights. E eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar. Você tem muitos insights. Você consegue talvez uhum, ter cliques que você não teria no seu dia a dia se não tivesse dado aquela pausa, uhum, sabe? sim. Então, a gente Isso acontece pode, durante a sessão. Você consegue perceber que as pessoas durante, elas já relatam como é que é? tem gente que na própria sessão fala. Eu já tive atendimentos em que a pessoa chegou falando assim, não, porque minha mãe sempre me pressionou, porque não sei o que minha mãe entrava na sessão e fazia os passeios pelas lembranças, revelou que o pai era o problema, a ausência do pai, não a mãe que era excessivamente dura, digamos assim, Controladora. controladora. Uhum, E aí a pessoa conseguiu, pelos pés da criança, olhar para o pai e ver que o pai não estava. Consequentemente, a mãe se forçou a fazer tarefas daquilo. Então ela conseguiu se ver naquela situação e falar: nossa, eu nunca tinha visto dessa forma. Realmente, o fato do meu pai não estar aqui fez com que minha mãe fosse mais dura comigo. E aí uhum, rolou um insight de perdão pela mãe, de aceitação uhum, com a ausência do pai, porque ela percebeu o que estava acontecendo, da uhum. desconstrução da família. E aí ela simplesmente percebeu que ela podia aceitar como ela era, coisas que ela não podia fazer quando era criança, que a mãe não deixava, mas que ela hoje se sentia à vontade para fazer. Então ela, Vou sabe, fazer. foram 3 processos com uma viagem Você está. interna ali, sabe? Mas eu Nossa, não falei muito nada. lindo. Não falei nada, Entende? sei como é que é. Eu não falei nada. Eu simplesmente Ela fez tudo sozinha, né? eu trouxe, sabe, essa opção para você. Olha, o que você está vendo ali? Você acha que aquela porta te leva para um lugar legal? O que você acha? Aí a Legal. pessoa começa a trazer as metáforas, sabe? Do tipo, Olha assim. eu não vou entrar no mérito, porque senão eu vou jogar minha capa do mago fora, né? Mas eu trago pensamentos, assim, do tipo, Sim, sabe? claro. Números que você vê, cores que você vê, formas que você vê, me dizem Sim. que você está conectando com certas coisas do seu eu ali. Então eu vou trazendo, eu vou vendo, eu vou dando corda, e você vai indo. Se você tiver ali propenso a explorar aquela lembrança, você vai explorar. Mas o Muito negócio é feito legal. sutil. É muito sutil porque você cria um caminho de paz primeiro. Por isso que tem Uhum. um relaxamento, tem um momento ali que você olha que parece que tá dormindo, né? E não tá, Uhum. Não tá. Tá bem tá bem relaxadinho. relaxadinho. E uma coisa que a gente faz, às vezes, com quem permite que isso aconteça, é canalizar as pessoas presentes naquele momento. Dar voz para aquelas pessoas. Do tipo, se o seu avô estivesse aqui agora, o que ele diria para você? Não sei. Seu avô tá Uhum. aí? Tá. Deixa eu falar com ele? Deixa. Olha Sabe? E aí só, eu converso com o legal. avô da Nossa. pessoa. Muito É legal. Nossa, muito deve ser legal. incrível. Muito legal. E aí eu falo E assim, você aí, tá ouvindo o então, seu avô falar? por Pode exemplo, falar. no atendimento online, assim, é assim como a live, tipo, a pessoa fica conversando com você, ela não precisa deitar, nada. Ela pode ficar Então, depende. sentada. Num primeiro momento, a gente faz assim, dessa forma. Você sentadinho aí, eu aqui, conversando, e eu te proponho um exercício de relaxamento, Uhum. vou te conduzindo, e aí a gente vai ver o que vai surgindo para você. Se você consegue lembrar de coisas boas, se você consegue. Eu geralmente construo uma paisagem, construo uma lembrança legal para você acessar essa Uhum. parte, né? E aí a Uhum. gente vai construindo isso. Se eu notar que você flui bem, na próxima conversa, você pode fazer deitada, de câmera fechada, Deitar. como você se sentir Hum. mais à vontade, de modo que a sua presença ali sentada não te cause desconforto, sabe? Sem ficar preocupada com o corpo, né? Se eu relaxar muito, vou cair, vou, Exatamente. né? Vou ficar com Exatamente. dor, né? Tem gente que se Legal. preocupa com caras de bocas também, sabe?
do tipo, ah, é porque Uhum. eu vou Tô chorar e babando. vai me... Exatamente. Mas sabe o que acontece? Acontece, Sim. gente que abre os olhos durante a sessão, que a boca desce, ou fecha, ou Ah, contrai. A sim. expressão da pessoa conta, porque ela está experimentando o que está acontecendo, sabe? Tá. Mesmo que seja uma viagem interna, ela está experimentando. Por isso que tem que ser um negócio com cautela, com calma. E o online, Fada, veio para ajudar nisso, eu acho. Porque você fica muito mais Sim. à vontade no seu ambiente. Você não está num Claro. consultório, numa sala com um estranho. Você está online e eu não Na tenho sua como casa. fazer mal para você assim, sabe? Tipo, eu não vou tocar você. Claro. Eu não vou invadir Uhum. o seu espaço. Entende? Bem legal. Isso aí eu não tinha pensado por esse lado, mas faz sentido, né? Porque imagina numa sessão presencial, a pessoa pode falar, nossa, eu vou dormir, ele vai me tocar, por exemplo, né? Uma coisa que eu nem tinha passado Ele pela vai minha mexer na minha cabeça. bolsa. Mas as pessoas podem pensar nisso, né? Sim. E quando eu comecei a atender presencialmente, a gente estava numa fase difícil de casos de gurus, entre aspas, né? Que estavam abusando, e mesmo hipnólogos que estavam usando as sessões para tocar nas pessoas. E sabe quando você começa a falar, gente, que absurdo? Porque é um Uhum. negócio que você discutiu. Você não precisa tocar em Uhum. ninguém, Sim, entendeu? O toque ajuda sim. a aprofundar o transe? Ajuda. Ajuda. Uhum. Estimula as Sim. zonas do corpo que ajudam, mas não é nada sexual, não é nada que vai dar essa conotação. Mas você vive num mundo Uhum. que tudo ganha força. Então, quando eu Sim. atendia presencialmente mulheres, a porta ficava destrancada e eu fazia isso, fazia questão do tipo, olha, a porta está destrancada. Para você abrir, Uhum. você simplesmente faz esse movimento, ó. Faz Uhum. você, testa lá. Vou Uhum. gravar a sessão para você ouvir tudo que está sendo dito aqui para você. Tá, ó, É. tá gravando. O áudio é Nossa, seu várias depois. coisas que você teve que fazer, né, para ter essa segurança, para ter. É. E online, você tem que ter medidas de segurança, entendeu? Uhum. Mas muito dificilmente, se eu falasse assim, Fada, agora você vai sentir um calor e a sua roupa está te incomodando. Tira a roupa. Uhum. Aí você vai lá e começa, de repente você, que isso? Uhum. Sabe? Você vai Sim, perceber que está errado. Então, sim, claro. não vai dar tempo de acontecer nada. E eu vou te falar que a segurança que dá de você estar aqui conversando, seu marido perto, seu filho na outra Uhum. sala, sabe? Você não tem ninguém Sim, sim. invadindo o seu espaço. Isso facilita, inclusive, o seu acesso ao inconsciente. É, fica mais à vontade, né? Tudo, Deixa eu ver. tudo que está ao nosso redor chama a nossa atenção. Tudo. E quando Uhum. você, para você ter um acesso muito mais profundo, muito mais valioso, sabe, ao seu consciente, o seu inconsciente, quanto menos coisas ocuparem a sua atenção naquela hora, melhor. Uhum. Sim, sim. Então, Faz todo sentido. Quando eu vou fazer os meus atendimentos, para acessar o campo das pessoas e tal, eu também fico quietinha, fecho os olhos, coloco uma música, tipo, para não ver nada, e aí conseguir realmente você fazer permite aquilo, né? que a Aquele sua trabalho. cabeça saia, né? Você permite que a sua Sim, consciência vá sim, saindo sim. daquele momento. É perfeito isso. Eu acho que é uma forma que talvez a gente não saiba cientificamente como que isso acontece. Mas a gente Uhum. não pode negar que acontece. Você não pode É, negar que você está sentindo aquilo, que você está percebendo aquilo, e que a pessoa do outro lado está te devolvendo também, sabe? Essa troca está acontecendo. sim. Ah, não sei dizer. Então tá, gente, não sei dizer, mas que eu estou conseguindo ouvir o que você está pensando, eu estou conseguindo. Você está dizendo assim, eu tô É, percebendo o que está acontecendo. A mensagem está vindo. sim, sim. É, incrível. Muito, muito legal. E agora eu tô bem mais tranquila para fazer a sessão, hein? Você vai, só que vou te falar, você vai visitar o Reino Encantado aí, quando for fazer a sessão comigo, Olha, se prepara. cada reino é um reino. Então eu acho que você está falando com a pessoa certa. Eu sou muito fã de explorar o mundo, sabe? Então vamos lá. Se É só marcar. prepara que você vai. Mas é bom, vai ser legal. Eu acho que vai E ser. que mais? Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa que perguntaram, assim, que a gente não cobriu, que a gente falou bastante coisa já, né? E eu Deixa eu falo ver. Tem muito, alguma tá? dúvida que as pessoas sempre te perguntam? Tipo assim, uma coisa que você não falou, Olha, que é muito, coisas uma dúvida muito comum? muito normais que acontecem, as pessoas Hum, perguntarem. Eu vou dormir? Vou perder a consciência? Eu até falei nos stories, né, que você mandou uma pergunta para mim, inclusive, uma não, algumas perguntas. uhum, Foi meio que um esquenta para nossa live, né? é, sim, sim, sim. Muitas pessoas perguntam que se você vai dormir, o que vai acontecer,
se eu perco a consciência. E aí, uma das coisas que eu deixo claro é que sem consciência não existe qualquer coisa que aconteça. Né? E quando você dorme, você percebe que você ouve ou não? Dificilmente você ouve. Você ouve no momento que o seu cérebro sente que é perigoso. Ou que você tem, por exemplo, nós que temos filhos, a gente tem essa coisa da percepção ficar mais aguçada. Então, uma tossida diferente, uma respirada diferente, você já ouve. Então, você está programado para aquilo. O teu cérebro entrou num momento ali que ele está percebendo. Mas, se o seu marido virar para você e falar assim, não sei o que aconteceu isso, ou sua amiga ligar para você, você atender, você vai não entender nada. Porque teu cérebro está off ali. Então, não adianta você pegar no sono e eu ficar falando um monte de groselha para você, sabe? Perguntando coisas. Você não vai ter nada ali. Porque a sua consciência está num nível diferente. Entendeu? Então, isso não acontece. O sono não acontece. Já dormiram na sessão comigo? Já. Já dormiram. Mais de uma vez. O que você faz? Eu deixo a pessoa acordar. Eu falo para ela gentilmente, olha, eu estou aqui, na hora que você sentir que você pode acordar, você acorda. E a pessoa lá dormindo, de roncar, ressonar. Mas esse dormir que aconteceu com você, você acha que foi pelo relaxamento ou a pessoa realmente entrou num estado muito assim? Não, foi pelo relaxamento. Já aconteceu as duas coisas. Já aconteceu da pessoa entrar num estado de relaxamento tão agradável que o sono veio e ela acessou o sono. Ela entrou num cochilo ali. E eu podia falar, eu falei com a pessoa, falei, olha, tá me ouvindo? Reação zero. Aí eu falei, olha, eu vou ficar aqui, pus assim na minha cabeça, peguei meu celular, olhei e falei, eu vou esperar 5 minutos. Se ela não acordar, eu vou falar para ela, olha, estou saindo daqui agora, você me procura quando você acordar. Nada. De repente alguém acendeu a luz, aí a pessoa acordou e falou, nossa, eu dormi, desculpa. E já aconteceu da pessoa acessar um estado muito profundo de visitas ali nas suas lembranças e ela não querer sair de lá, porque aquela realidade lá era mais legal, mais gostosa, mais prazerosa do que a de hoje. E aí você tem que ter muito cuidado para você fazer essa imersão que a gente fala. Né? Porque você está tão profundo ali. Existe um estado chamado estado de Esdale. Esdale foi um dos grandes nomes da hipnose naquela época do olhar fixado por 1 hora naquele ponto, sabe? É muita coisa do que pêndulo, passou. Né? Do pêndulo. Eu brinco, às vezes, de usar a técnica do dedo movimentando. Porque, às vezes, a pessoa entende aquilo. É mais fácil do que eu dar comandos, entre aspas. Enfim. São estratégias, né? Mas o pêndulo, aquele... Esqueci o nome. Metrônomo? Metrômetro. Metrônomo. Não sei qual que é o nome daquilo. Metrônomo. Aquilo também era usado muito. Freud usava um lápis. Olha só. Entende? Então existe tudo isso. Né? São rituais, na verdade. Né? Sim. Mas quando a pessoa está tão profunda nesse estado, você precisa estimular ela a sair de lá. Então, eu, na época, estava presencial e eu usava toques assim, ó. Tipo, eu falava assim, agora eu vou estimular a sua mão. Vou tocar na sua mão, percebe? Aí eu ia lá e fazia assim, ó. 3. Agora eu vou fazer isso no seu pé. Ia lá no peito do pé da moça, né? E dava lá. Agora eu vou fazer isso na sua testa. Percebe que são locais muito, assim... Não tranquilos. São tranquilos. Ia. Percebe? Agora eu vou apertar para ele fazer uma pressão na sua mão. Ia lá e dava, sabe, um beliscãozinho assim. Aí a pessoa mexia. Aí ela começava, sabe, você vê que ela estava ali. Mas ela não perdia a comunicação. Você notava pelo movimento dos olhos que ela estava ali e pelas coisas que ela falava, sabe? Vamos conversar aqui agora comigo. Me fala o que você está vendo aí. Ah, não sei, porque tá aqui eu tô brincando, sabe? Então, pode acontecer? Pode. Mas no online, hoje, 3 anos depois de somente atendendo online, você ganha uma desenvoltura para não deixar chegar nesse ponto, sabe? Sim. A experiência também sua, né? Sim. Eu fiz muitos cursos, tá? Eu sou fã de aprender, eu gosto, então eu vou atrás e vou explorando. E a outra coisa mais perguntada é, e se a internet cair?
Olha, boa pergunta. Como é que eu fico lá, né? Eu falo assim, só se você quiser ficar. E a porta do armário Só vai se estar você aberta para quiser, ó. você sair. Ótimo. Aí eu dou duas dicas que servem Hum, como gatilhos que já deixo semeados. Tá? Que é assim, sei. se a internet cair e você parar de ouvir uma voz, naturalmente você começa a ouvir a sua voz. Você começa a ouvir o Uhum, seu ambiente. Porque se você uhum. não tiver presente, você vai começar a entender que está faltando alguma coisa. Do tipo, cadê o narrador dessa história? Entendeu? Sim, sim. Então É, você percebe que o GPS caiu, então você naturalmente volta, vai a voltando. atenção do ouvido volta para o momento. A outra coisa que pode acontecer é você pegar no sono. E aí você continua em Nárnia até acordar, Uhum. vai Até acordar, acordar. porque você vai entrar num estado de sono, né? E aí não tem nada acontecendo. Não existe sugestão que eu vou deixar plantada, Fada, que vai ficar lá no seu inconsciente batendo. Olha, Sim, sim. você agora, toda vez que você ouvir o André falar durma, você vai dormir, entendeu? Não existe isso, Não, não, não. Sim. entendeu? Muito legal, muito interessante. Mas essa da internet eu não tinha pensado, não. Realmente, some, sumiu ali. Já, Ficou já em Nárnia. Eu aconteceu ficaria muitas em Nárnia vezes. lindamente. Então, ia lá colher suas flores, ia andar no campo, ia explorar, bater um papo com os elfos, né? Sim, com Tem, certeza. Mas esse negócio entendeu? do gatilho é tipo aquele filme da Origem, que ele tem não lembro o que que é, não é um dado, É um não lembro o que que é. peão, Um peão que é pra voltar, né? exatamente. Se eu não me engano é isso, tipo, pra, Eles chamam pra lembrar de aquilo voltar. de token, uma coisa assim. Uhum. E eles usam aquilo para trazer você de volta. E existe isso, tá? Existe isso. Sim, sim. É como se fosse um botão vermelho, sabe? Do tipo Sim, alarme. sim. Você aperta ele e você volta na hora, entendeu? Mas isso Legal, muito já é interessante. uma visão mais antiga. A visão mais Sim. atual, você não tem que sair do estado. Você naturalmente Uhum. entra e sai dele, sabe? E isso acontece no dia a Uhum. dia. Quando você está lendo, quando você está fazendo uma tiragem para alguém, quando você está fazendo uma leitura Sim, energética, sim. quando você está vendo um filme, quando você está ouvindo o seu filho contar os causos dele da escola, sabe? Tudo isso te Uhum. leva para um estado de alteração da percepção. Tanto Sim, que se sim. alguém falasse assim, André, tá ouvindo? Aí eu não reajo. André, aí você, tá me chamando? Eu tava tão Uhum. focado aqui. É isso que acontece. Aqui, né? Sim, muito legal. É orgânico. É, porque a gente vai também nas tarefas do dia a dia, a gente não tem muitas vezes atenção plena, mas a gente tem um certo foco naquilo, né? Então, para a gente Exato. poder, opa, peraí, né? Então, mais ou menos isso, só que é entrar nesse aspecto, né? E toda a hipnose, ela é uma regressão ou não necessariamente? Não, Sempre acontece regressão, não? não, não. Na verdade, quando a gente faz uma primeira conversa, eu faço um estímulo a uma regressão. Mas não é Uhum, porque eu quero que você tenha uma experiência de regressão, não é isso. Mas é para você poder experimentar a busca, a, o encontrar de umas lembranças que eu vou uhum, sugerindo, entendeu? Porque ali você uhum, tem a experiência mais profunda. Do tipo, nossa, eu consegui lembrar daquele dia. Nossa, eu consegui lembrar do cheiro daquele lugar, sabe? Eu vou uhum, uhum. explorando esse tipo de recurso para você poder se conectar muito mais com essas sensações. Então é Essa uma questão experiência. que eu com a experiência. E aí eu vou buscando isso. Mas assim, a regressão, usando como você quer dizer, do tipo, nossa, porque eu preciso lidar com uma situação X e eu sei que aconteceu na minha infância. Então eu já trago isso para a sessão. Aí eu já vou te ajudar a procurar aquilo na sua É, infância. isso que eu ia perguntar, por exemplo, as pessoas elas podem levar coisas, por exemplo, eu posso falar, André, vamos fazer a sessão, mas eu quero trabalhar minha criança interior. Eu posso fazer isso? Daí você vai guiar já nesse aspecto. Também pode ser assim. Exatamente. Mas é sempre Entendi. pré-determinado. A gente sempre vai antes Uhum, falar qual que é o propósito dessa sessão de hoje. Essa sessão de hoje eu uhum, quero conhecer a Nárnia. Beleza, vou te levar para lá. Essa sessão eu gostaria de ter um diálogo com a minha criança interior porque ela está aflorando demais, ela está me prejudicando. uhum, E a gente vai fazer essa conversa. Se você acreditar nisso, tá bom? Se isso uhum. for para E você aí ter também
uma crença. Uma forma Se for válido. boa, né? Mas se a pessoa também chegar e falar, André, eu não faço ideia do que eu preciso, eu só quero fazer essa sessão aí, também rola. Rola, a gente faz uma investigação. E muitas vezes Uhum, acontece isso, viu, Fada? Você vai atrás daquela emoção. A uhum, sim. regressão, ela existe de várias formas. Você pode fazer linha do tempo, você pode fazer, como eu gosto de fazer, usando fotos e capítulos, metáforas desse tipo, sabe? Vamos procurar o Uhum, seu álbum de fotos da sua vida, vamos procurar a foto da sua criança, assim, sabe? Ou vamos procurar no seu uhum, livro o capítulo que você teve aquilo. E também tem a emoção, do tipo, lembra da emoção que você sentiu quando aconteceu aquilo? Tá. Quando foi que você sentiu isso pela primeira vez? Ah, foi tal dia. Agora, eu quero que você coloque isso numa lousa. Aí você escreve na lousa. Ou num papel e põe uhum, na sua mão. Entendeu? E aí a gente vai uhum. ancorar naquilo e aí vai procurar. Entendi. E existe Então é bem amplo, regressão, né? é muito amplo, mas é um Uhum, recurso muito legal. Porque existe a neuroplasticidade, né? Que a gente tem essa capacidade de cocriar, recriar, modificar. E eu não estou nem entrando no aspecto é, alternativo, que as terapias trabalham com isso. Mas estou falando da sua questão de percepção de realidade. Do uhum. tipo, eu consigo Sim, nesse momento não sentir frio nem calor? Consegue, desde que você concentre seu esforço naquilo e você consegue mudar a sua percepção. sim. Entende? Então a gente Uhum, trabalha isso. Agora, existe muito disso de você pesquisar. E eu acho legal isso, sabe? E tem gente que uhum, faz regressão a outras vidas espontaneamente. A gente não uhum, propõe isso, a pessoa não me fala que ela acredita naquilo, mas de repente ela encontra uma imagem repetida. Tipo, ela sonha com aquilo com frequência. Ela tem insights daquilo com frequência. É uma cena que ela não reconhece. E em hipnose, em sessão, ela não reconhece. Ela faz uma uhum, busca pela vida dela inteira. Isso inclui coisas muito doidas, tá, Fada? Do tipo, você lembrar do uhum. berço da criança, sabe? De você ver seus pais lá com meses Caramba. de vida, sabe? São lembranças que são inatas, elas estão lá presentes. Estão lá. Uhum. Aplicando o seu conhecimento. Se é imaginário ou se é real, não importa, eu não vou julgar isso. Você falou agora, eu lembrei de uma lembrança que eu fico guardando ela sempre, assim, Uhum. fico tentando, né, não deixar esquecer. Você falou, eu lembrei na hora. É eu deitada no sofá, mamando mamadeira quando eu era pequenininha. Eu lembro exatamente a sensação onde eu estava, o que eu vi. Eu sempre fico pegando ela para não esquecer, sabe? Pois Mas deve ser incrível, tipo, a pessoa lembrar isso do nada, né? sim. E assim como você lembrou disso agora na conversa, numa possível sessão, isso pode ser expandido. De você lembrar da textura do bico da mamadeira, do cheiro do Reviver, leite. né? Reviver. Exatamente. Da E hora. aí, Nossa, essas muito imagens bom. que habitam, a gente não sabe de onde vem. Se você não falasse para mim agora que era da sua lembrança da criança, de uma idade lá mamando, podia surgir como se fosse uma outra vida sua. Se você tiver aberta a essa possibilidade, entende? Uhum. Já Sim, aconteceu, da sim. pessoa lembrar de como ela morreu na vida anterior, Uhum. Sim, e sim. aí a gente vai Interessante. trabalhando. Então Muito é um legal. universo muito louco, assim, e muito expansível, assim, sabe? Você consegue ir, ir, Uhum. ir, ir, sabe? Uhum. Não tem limite, não é uma coisa limitada, né? E Não. aí você falou que ela é uma ferramenta da terapia. Então você trabalha com a psicopedagogia ou como é que você faz para chegar lá? Como é que é a sua abordagem? Então, É com criança só ou com qualquer pessoa? Como é que é? hoje, ó, pela psicopedagogia, você aprende a lidar com aspectos familiares, Uhum. aspectos do desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, da aprendizagem, Uhum. quanto do convívio social, né? E aí você usa essas observações para você formar um contexto terapêutico para você ajudar a família a lidar melhor com aquela criança na aprendizagem dela, comportamentos que a criança tem que podem ser melhorados com a dinâmica familiar, dinâmica escolar, enfim. Aí você Uhum. começa a puxar para a psicologia, né? E aí você fala assim, você pode fazer psicanálise com hipnose, você pode fazer terapia cognitivo-comportamental com hipnose, você pode fazer uma Uhum. série de abordagens. Quando eu estava estudando psicopedagogia, e eu comecei a observar as abordagens diferentes que existem dentro dessa leitura, eu achei uma que era mais próxima daquilo que eu me vejo como pessoa, né? Que é Uhum. justamente a pessoa, o humanismo do Carl Uhum. Rogers,
que fala de você se reconhecer como pessoa e aceitar que são pessoas. E as pessoas têm, elas existem, né? E eu falo muito para minha filha que a gente não ama o André, nem a Ana Clara, que é minha filha, nem a Fada, nem as pessoas. A gente ama não a pessoa sua como mulher, como pedagoga, ou como psicopedagogo, enfim, mas sim como pessoa. E a pessoa não tem sexo. Ela não tem idade, ela não tem forma. Ela tem essência. Então você gosta daquilo, daquele ente ali, sabe? E aí, quando você se abre para receber aquilo de uma forma sem julgar, empática, acolhedora, ativa, receptiva, você cria ali o ambiente perfeito para você melhorar, para você, não digo curar, porque eu não creio em cura, tá bom? Eu nunca ajudo ninguém a se curar, nem procuro a cura, eu procuro a melhora. Você melhorar. Então, eu acho que você cria o cenário para isso. Né? Eu gosto do Carl Rogers, eu gosto do Milton Erickson, que foi o cara que transformou a hipnose clássica. Ele era um psiquiatra, tá? Dos anos 70. E ele foi o cara que desenvolveu a linguagem, a comunicação como fundamento básico da hipnose, do produzir os estados, né? Sugestões. Exatamente. As metáforas e usar as histórias para gerar os estados, sabe? Então é muito legal isso. Muito legal. Promover essas terapias. Então eu sou muito fã disso. O Maslow também, que tem a pirâmide dele das nossas necessidades. Enfim, são coisas que eu aplico hoje. Então a minha abordagem é humanista. Nem todo mundo gosta e acha que ela é muito solta, muito aberta. Mas eu acho que isso é positivo. Porque se eu chegar te pondo numa caixa, como você vai ser você mesma? Entende? Sim, sim, totalmente. Eu para te colocar numa caixa. Ele já está muito em caixa, né? Tem que sair das caixas. Vamos explorar esse mundo. Vamos para Nárnia. E já é colocado em caixa desde que a gente nasce, né? Vamos sair da caixa, então, né? Exatamente. E a gente acaba sempre procurando uma caixa. Então. A gente ainda quer se ajustar, né? Quer entrar na caixa. Tem que sair. Muito legal, André. Muito, muito legal. O pessoal tá quietinho aqui, ninguém fez muita pergunta, mas vai ficar salva a live se alguém quiser. Depois pode também te perguntar, né? No seu perfil. Se quiserem, se ficarem interessados, podem te procurar também para fazer uma sessão. Você vai explicar direitinho como é que é, né? E é isso, eu acho que a gente, já 1 hora de live, acho que... Boa noite, Alex, chegou agora. Fala pra caramba o professor André. Me surpreendeu aqui. Tem gente que eu chamo pra live, daí a pessoa não fala muito, sabe? Daí eu tenho que ficar... mas você deixar, eu roubo o microfone pra mim. Então, nossa, é o melhor pra se entrevistar. Você faz uma pergunta de 1 hora. Mas adorei, olha, viu? A conversa acaba sendo até terapêutica. Porque a mensagem que fica é de você ser você, né? Do tipo, a hipnose ela tá aí como uma forma de você expandir esse ser, né? E você faz isso. Ficar mais lúcido, né? Mais consciente. Isso. E você faz isso, eu faço isso, todo mundo faz. Por que isso é ruim? Não é ruim, não. Sim. É ótimo, na verdade. Muito legal, gostei bastante, estou bem interessada. Agora a gente vai conversar, vamos marcar a sessão, que eu estou precisando também por umas questões aí. Mas é isso, é a busca, né? A gente sempre busca lucidez, né? Busca entendimento, busca olhar por outras perspectivas, mas tem horas, tem momentos da vida que a gente precisa realmente chamar alguém, pegar na mãozinha, falar, me ajuda a sair dessa caixa. Olha, eu já tentei de tudo. Por favor, me ajuda a encontrar uma porta aqui nesse lugar. Mas a gente precisa das pessoas também, né? Porque, na verdade, nós somos, todos somos a mesma coisa, né? Então, um ajuda o outro. Cada um tem uma habilidade, cada um pode ajudar de uma forma, né? Então, a gente precisa do outro também, né? Por mais que a gente tenha esse poder... Fácil a gente conseguir levantar aquele peso em 2 do que em 1, né? Sim, com certeza. Nossa, é isso. Obrigado, viu, professor? Eu agradeço muito a sua disponibilidade, por todo esse conhecimento, toda essa luz. Imagina, é do mundo isso, né? Tipo, a gente está aqui só para transmitir. Então, exatamente. Desmistificar. Exatamente.
E é muito bom. Obrigado pelo convite, adorei conversar com Imagina. você e estou te esperando aqui no meu consultório virtual. Consultório online, beleza. A gente vai fazer, depois eu vou vir contar para todo mundo aqui como é que foi, Perfeito. vou deixar tudo certinho aqui. E de repente, a gente pode pensar até em mais live aí, para Claro. trazer outra Você, abordagem de alguma outra coisa, tá o meu bom? perfil também, a gente vai fazendo aí. Vamos, Tá bom, vamos então. levar para o mundo essa voz Não, aí. vamos falar. Uma última pergunta. Você dá curso também ou não? Só faz as sessões Olha, terapêuticas? Você dá, por exemplo, se eu quiser aprender. se você quiser aprender, eu te ensino. Mas hoje eu não tenho um curso para formação de hipnose. Eu não tenho. Entendi. O que eu faço, já fiz muito e faço até hoje, é acompanhamento de terapeutas. Então, tipo, você chega para mim querendo desenvolver mais o aspecto humanista da sua prática. A gente Entendi. conversa e eu te ajudo. A criar Legal, bem roteiros, interessante. né? A criar a sua história, as metáforas para você poder melhorar a sua prática. Entendi. Legal. Mas Interessante. não, Tá bom, não vamos jogue pensar. fora essa ideia. Já me Tá. cobraram curso, mas eu acho que tá Então, bem legal. muito curso já hoje, sabe? Do tipo, o que eu vou agregar? Sei. Sei. Ah, mas sempre tem. A gente sempre tem alguma coisa diferente das pessoas, né? Sempre tem. Vai ser diferente se você fizer o A seu. nossa vírgula, né? Vai ter sua essência lá. Mas tudo no seu tempo. Sim. Mas bem interessante. Depois a gente conversa sobre isso também, tá bom? Claro. Obrigado, viu, André? Boa noite aí, beijão. Até mais. Tchau, gente. Boa noite, obrigada a todos e até mais. Tchau. Tchau.